difícil acreditar como uma simples folha de papel, em sua trajetória desde a matéria-prima na floresta até o descarte final na lata do lixo, possa causar tantos impactos pelo caminho. Para produzir 1 tonelada de papel, são necessárias atualmente entre 2 e 3 toneladas de madeira. Sem contar a água, muita água, mais do que qualquer outra atividade industrial. E energia também. O setor de papel e celulose está em 5º lugar na lista dos ramos industriais que mais consomem. E há ainda o impacto das emissões de resíduos, principalmente os efluentes gerados pelo processo químico de branqueamento da pasta de papel, a chamada celulose. É um sério risco para a saúde humana e para o meio ambiente, comprometendo com frequência a qualidade das águas, do solo e dos alimentos. O grande problema, porém, é que não dá para imaginar um mundo sem papel. O consumo, aliás, vem crescendo cada vez mais. Segundo o World Watch Institute, o aumento foi de 600% só na segunda metade do século XX. Em alguns países, a média por pessoa chega a 300 quilos por ano. Está aí um problema sério para o desenvolvimento sustentável. Como conciliar a demanda crescente por um bem indispensável para as pessoas com o impacto brutal que sua produção causa ao meio ambiente? O fato é que nos últimos anos, as indústrias foram obrigadas a melhorar seus processos e suas práticas, seja por pressão das comunidades, da legislação, das regras da competição global ou mesmo por iniciativa própria. O melhor exemplo é o modo de obter matéria-prima. Hoje no Brasil, praticamente 100% da madeira utilizada vem de áreas de reflorestamento, em grande parte mantidas pelas próprias empresas. E há avanços nos processos de produção também. Fui até a FIMAI, Feira Internacional do Meio Ambiente Industrial, realizada em outubro em São Paulo, para conversar com especialistas sobre as ferramentas utilizadas por indústrias do setor que buscam adotar práticas mais sustentáveis, como a ecoeficiência e a produção mais limpa. A produção mais limpa é você entrar dentro de uma empresa, verificar onde tem desperdícios de matéria-prima e esse desperdício, ele geralmente vai direto para dentro do efluente para ser tratado, vira resíduo, tá certo? Então, na realidade, poluição é um tipo de resíduo, quer dizer, poluição é matéria-prima que você está jogando fora. O que você está jogando fora com poluição, você comprou na véspera como matéria-prima, tá certo? A produção mais limpa, ela entra dentro de uma empresa, vai ver onde existem desperdícios, vai verificar como você pode calibrar melhor o seu processo de produção para que no final das contas você consiga produzir a mesma coisa, mas gastando menos energia, gastando menos água, gastando menos matéria-prima e também gerando menos resíduos para serem tratados. Se você consegue isso é uma coisa fantástica. Por quê? O seu produto fica mais barato, você fica mais competitivo. As empresas ganham muito em competitividade quando elas conseguem fazer isso. A gente está falando em competitividade, melhoria da competitividade. É lucro no final das contas. É lucro. Isso é o que fez a atitude empresarial com relação ao meio ambiente mudar da água para o vinho nas 2 últimas décadas. Pela análise do ciclo de vida do produto, as empresas também conseguem detectar falhas em seus processos industriais. E assim, podem corrigir erros, evitar desperdícios e melhorar a eficiência no uso de recursos naturais. São medidas fundamentais para a reputação de um setor que, durante décadas, foi considerado um dos grandes vilões ambientais do planeta. A marca Coca-Cola tem um valor de mercado muito maior do que se você pegasse todos os equipamentos e todas as instalações das fábricas de Coca-Cola no mundo inteiro e tentasse vender. A marca dela vale mais do que isso. Então, hoje em dia, é uma grande preocupação das empresas cuidar da sua imagem, cuidar da sua marca. Vale do Rio Doce, por exemplo, é outra que hoje em dia ela tem um cuidado muito grande com a sua marca, né? Na Vale do Rio Doce, se houver um acidente, qualquer acidente sempre pode ocorrer, né? Ninguém está livre em qualquer indústria. Mas a Vale tem uma política que é a seguinte: houve um acidente,
o gerente ele tem que imediatamente comunicar para cima. Houve um acidente, eu posso resolver ou eu não posso resolver, por favor, me ajuda, entendeu? Ele está agindo correto. Agora, se houve um pequeno acidente e ele tenta esconder, aí a Vale não aceita isso. Porque se depois descobrirem que houve um acidente e ela tentou esconder, isso é muito mal, muito ruim para a marca da companhia. Qualquer companhia, não precisa ser a Vale, tá certo? Mas a Vale sabe disso. Todas as grandes companhias hoje têm um cuidado muito grande com a sua marca. Mesmo adversários ferrenhos do setor reconhecem hoje o valor do trabalho executado pelas empresas e dizem que a indústria de papel e celulose no Brasil mudou para melhor. Para produzir 1 tonelada de papel, são necessárias de 2 a 3 toneladas de madeira. A indústria de papel e celulose é sustentável? Olha, ela tem se tornado sustentável. Primeiro porque ela hoje produz com muita qualidade. A cada ano, eu acompanho esse setor há mais de 30 anos, a cada ano se diminui a quantidade de área plantada e a efetividade no plantio é muito maior. Os clones que se usa, os tipos de produção de celulose, de árvore para celulose, são tão eficientes hoje, as fibras são melhores aproveitadas. Os equipamentos de produção de última geração que estão sendo implantados no Brasil têm feito com que esse número caia vertiginosamente, na mesma forma que aconteceu com a água e com outros insumos para a produção. Então nós estamos vendo uma indústria nova que daqui a pouco, inclusive, vai estar gerando a sua própria energia com cogeração e até mesmo fazendo álcool celulósico, que talvez seja a grande proposta do mundo para a questão de biocombustíveis. Então nós temos aí uma indústria que se adaptou rapidamente porque necessita, a terra tem ficado muito caro. Então, 1 hectare que antigamente produzia o suficiente para gerar poucas toneladas, hoje 1 hectare é o suficiente para produzir muito mais. Ao mesmo tempo, é uma indústria que usa muitos produtos tóxicos ao meio ambiente no branqueamento e no processamento. Essa era a indústria antiga, que não existe mais. O Brasil já está superando essa indústria. Esse tipo de equipamento já não está mais em atividade. Quem usar esse tipo de branqueamento ficou para trás. Não pode mais concorrer no mercado internacional e nem no nacional. Essa indústria já era. Nós tivemos durante muitos anos, as indústrias que eram descartadas fora vinham para o Brasil nos anos 80. Com o tempo, isso não tem mais sentido, porque nós estamos falando de mercado globalizado, de uma commodity de muito interesse internacional. E não é a commodity da matéria-prima no campo, como o Brasil está acostumado. É a commodity transformada, aquela que nos interessa enquanto país que está gerando, agregando energia e tudo. Outra acusação frequente ao ramo de papel e celulose parece já não pesar tanto. A de devastar florestas nativas para transformá-las num deserto verde, onde reinava a monocultura do eucalipto. Boa parte das indústrias submete-se atualmente à certificação do FSC, o Forest Stewardship Council. Eu conheço cada momento do setor de celulose no Brasil. Escolhi trabalhar com o FSC, com o Forest Stewardship Council, essa certificação internacional. Adaptamos essa metodologia para o Brasil, tropicalizamos os indicadores e nós vemos que a cada dia essa indústria se supera. Então nós estamos tendo hoje um grande momento do Brasil. E quanto mais se plantar para produzir, não só a celulose, mas o carvão, tudo com essa atividade que nós temos hoje de plantios no Brasil, menor é a pressão nas nossas matas. Nós precisamos plantar mais árvores. Por quê? Se nós precisamos garantir a disponibilidade de recursos naturais, tá certo? Madeira é um recurso natural necessário. Como é que nós fazemos papel? Como é que nós precisamos de papel? Nós usamos para estudar, para embrulhar, etc. e tal. Então, nós precisamos de árvores. E se você não plantar árvores, você vai ter que tirar da mata nativa. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, que até hoje nós estamos cortando mais árvores do que nós plantamos. Isso é um absurdo. O que significa que nós precisamos plantar ainda mais árvores. Existe um mito em relação ao eucalipto que ele provoca perda de biodiversidade e drena o solo enfim, contamina as águas. Esse mito se provou real? Eu era um defensor, assim, talvez é o meu grande defeito ter sido isso, falar sem ter informação. Depois nós fomos procurar
Nós temos visto hoje pesquisas de universidades mostrando que a fauna se abriga, com certeza, na área que tem o eucalipto hoje, porque você tem grandes produções e grandes extensões de áreas protegidas de nativas. Então há uma simbiose, é uma troca desses habitats que tem sido muito interessante. E a questão da água, todos os estudos que eu presenciei a partir daquelas discussões não têm sido realidade. Em alguns lugares, sim, mas na maioria tem sido diferente. Não há esse impacto que se falava. Então ainda nós temos muito que estudar, é uma atividade muito nova no Brasil. Como é a questão ambiental? Então nós estamos aprendendo e a gente tem que aprender com quem está fazendo e bem feito. No próximo bloco, a experiência da Suzano Papel e Celulose. Para entender como o setor de papel e celulose lida com a sustentabilidade, fui conhecer uma gigante tradicional do ramo, a Suzano. Com 83 anos de história, a empresa de origem familiar utiliza há 50 anos o eucalipto como matéria-prima para a produção de pasta de papel. O grupo atua em outra área igualmente sensível, a petroquímica. Ambas as unidades integram a carteira de ações do ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa. Como se aplica o conceito de sustentabilidade em toda a holding de vocês? A história da inclusão de um modelo sustentável no grupo começou pela governança corporativa. Então, em 2003, a Suzano Holding foi criada e vários aspectos de excelência em governança foram buscados, foram perseguidos para que nós pudéssemos evoluir num patamar onde o nosso modelo previsse o controle familiar, uma gestão profissional e uma relação importante de parceria com o mercado de capitais. Esse tripé é que constitui o modelo de gestão Suzano. Sempre baseado na dimensão econômico-financeira, até esse momento. Antes, olhando os aspectos econômicos e financeiros e olhando responsabilidade social corporativa como algo relevante, importante, presente, mas não integrado a uma estratégia de negócio, propriamente dita. Quando nós evoluímos o modelo de governança, e em 2005, quando o ISE foi lançado, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, nós começamos a adotar esse olhar e avaliar o nosso negócio à luz de todas essas dimensões, de forma integrada. Iniciativas como a presença no CCX, na Bolsa de Crédito de Carbono de Chicago, participação em fóruns, compromissos públicos com o Global Compact e outros organismos internacionais e nacionais, enfim, iniciativas locais, regionais, projetos ambientais, o manejo florestal, no caso da Suzano Papel e Celulose, tudo isso sempre existiu, a seu tempo, com a devida prioridade. O diferencial do modelo de sustentabilidade é que todos esses aspectos foram incorporados numa estratégia integrada de gestão pela sustentabilidade. Então, desde as nossas diretrizes estratégicas, as metas dos nossos principais executivos, os indicadores de desempenho das operações, todo esse universo de gestão da organização é permeado com indicadores relacionados à sustentabilidade. A exemplo das grandes empresas do setor, a Suzano mostra-se empenhada em adequar suas práticas e processos às diretrizes da produção mais limpa e investe na redução do impacto ambiental de suas florestas de eucalipto com a preservação ou replantio de matas nativas. Trabalhar na questão ambiental de modo a harmonizar tanto o plantio da floresta quanto o que nós temos de recurso natural nas nossas áreas é extremamente importante para a nossa sustentabilidade.
Então, se a gente pega hoje lá, nós temos hoje, sei lá, de 100% das áreas nossas, 40% são áreas de preservação e conservação. Só para você ter uma ideia, a legislação pede 20, quer dizer, nós temos praticamente o dobro do que a legislação exige. Além de ser o dobro da legislação, ele te dá uma base de sustentação do seu plantio muito bom. Então a gente tem uma série de programas, por exemplo, em biodiversidade. A gente monitora toda a questão de fauna e de flora. Toda a questão de água, por exemplo, nós temos plantios em várias bacias hidrográficas. Então a gente tem monitoramento a jusante e a montante dos plantios, não só de volume de água, mas também de qualidade da água, essa coisa toda. Para nós, ter uma biodiversidade, uma ótima saúde, vamos chamar assim, é importante até para o resultado positivo que eu acabo tendo na floresta. E também não adianta a gente deixar essa área de preservação no canto e o eucalipto no outro. Tem o que a gente chama de corredores ou fragmentos de ligação. Então, a gente procura, na maioria das vezes a gente tem isso, interligar as áreas de preservação no meio dos plantios. Isso melhora muito a qualidade dessas áreas de preservação, melhora muito toda a questão do eucalipto, porque você tem diferentes regimes de pluviosidade, de água, essa coisa toda. Então isso para nós é importante. As boas práticas certificadas de manejo florestal tornaram-se uma fonte de recursos adicionais para a empresa, nestes tempos de preocupação com o aquecimento global. Se a gente for para a linha de mudanças climáticas, floresta plantada é um sequestrador, não sei se a palavra fica boa, mas de CO2, quer dizer, você ter floresta, às vezes você acaba tendo créditos, por exemplo, de carbono. Né? Então nós temos aí uma série de plantios, então a gente acaba sendo aí um sequestrador de carbono por essa questão. Então hoje a gente já tem os nossos créditos sendo vendidos na Bolsa de Chicago, na Chicago Climate. E para eu vender essa questão de crédito tem uma coisa interessante, você também tem compromisso na outra ponta. Então, por exemplo, nós temos um inventário de emissões hoje de todas as unidades industriais nossas. Né? Temos o inventário de emissões hoje que a gente chama de emissões diretas, temos o inventário de emissões de todas as emissões indiretas, que é todo o transporte de madeira, produto acabado, transporte de pessoal, de toda a atividade nossa. E também o que a gente chama aí de indiretas é um pouco de um cálculo de quanto eu e outros funcionários gastam isso em viagem, aquela coisa toda. Esse inventário de emissões serve para duas coisas. Para eu poder fazer a venda dos meus créditos excedentes para o plantio florestal. E serve também para a gente cada vez mais melhorar a eficiência energética nossa, seja por melhorias de processo, seja por troca de combustível, seja uma série de coisas. Hoje, o diferencial é que nós estamos projetando esse olhar da ecoeficiência numa visão de mais longo prazo. Então, hoje se olha a questão da água, hoje, e com uma visão de mais longo prazo em termos de alternativas, possibilidades, caminhos que nós podemos adotar, que às vezes nem são os mesmos caminhos, né? O mundo ele vai ter que cada vez mais buscar outros caminhos, novas formas de se fazer as mesmas coisas. Então, quando se fala de ecoeficiência, não necessariamente nós estamos falando sempre em diminuição de consumo de determinado insumo, mas às vezes até uma outra alternativa no modelo de produção. Hoje se pode reaproveitar muita coisa do processo produtivo. Na realidade, a indústria também ela foi se reinventando e ela foi criando até subprodutos a partir de resíduos da sua produção. E num olhar de pós-consumo, eu diria que a ênfase que nós estamos tentando dar é de uma logística reversa que não é exatamente o retorno daquele papel específico que foi produzido pela Suzano. Né? Como é que é na prática? Mas o incentivo a projetos de reciclagem que, na realidade, trazem o resíduo papel de volta para a produção e ele é utilizado na produção do reciclato, por exemplo. Né? Então, incentivando as cooperativas, nós conseguimos, então, fazer esse processo se retroalimentar. No próximo bloco, a dimensão social do incentivo à reciclagem.
papelarias de uma cidade grande como São Paulo revelam um fato importante para quem busca informações sobre a sustentabilidade do setor de papel e celulose. A oferta de produtos reciclados ainda é pouco significativa, praticamente marginal. Qual o percentual de papel que é utilizado, reutilizado? Cerca de 25% de aparas pós-consumo são utilizadas na produção do papel reciclado. E um elemento importante dessa questão é que o projeto ele foi trabalhado para se incluir os aspectos sociais, ambientais e econômico-financeiros. Então, nós temos um olhar social, de inclusão social, da base da pirâmide social, por meio dos catadores, das cooperativas, que foram estruturadas para esse fim, e hoje nós temos um universo bastante significativo de cooperativas na Grande São Paulo que são fornecedores da Suzano Papel e Celulose, das aparas que são utilizadas na produção do reciclado. Na visita que fiz à Feira do Meio Ambiente Industrial, a conversa com um especialista em reciclagem já havia chamado minha atenção para a importância das iniciativas do setor para o incentivo à reciclagem. No pós-consumo, hoje, o papel ele tem um componente social muito forte, a coleta seletiva do papel. Por quê? Porque ela é baseada principalmente no trabalho dos catadores, essas pessoas que nós vemos nas ruas ganhando, né, a vida através da coleta seletiva. Eles são a base da indústria de reciclagem de papel e papelão, né? E graças ao papel e ao papelão pós-consumo, nós hoje temos cerca de 800 mil pessoas que têm renda, né, e vivem graças a este trabalho, a esta função de participação na coleta seletiva. Em São Paulo, um exemplo da ação da Suzano neste campo é a parceria que a empresa mantém com a Copamare, cooperativa de catadores autônomos de papel, papelão, aparas e materiais reaproveitáveis, que fui conhecer. Cheguei num dia de festa, na inauguração de uma das bibliotecas comunitárias mantidas pela cooperativa, com o apoio do Instituto Ecofuturo, mantido pela Suzano. Estou vendo que você tem Odisseia do Homero, Ana Karenina do Tolstói, Rubens Matuque, né, um super ilustrador, Raquel de Queiroz, passando por Jorge Amado, James Joyce. Tem em fio também Manuel Bandeira e Darcy Ribeiro, ou seja, um pouco de tudo. Um pouco de tudo, exatamente. Qual é o papel da Suzano Nesse projeto? Ela foi patrocinadora. O que a Suzano fez ao estabelecer a relação direta entre uma grande indústria com os catadores foi provar que é possível uma parceria entre uma empresa de grande repercussão econômica e uma iniciativa da sociedade civil que, como eu te falei, hoje reúne cerca de 500 mil pessoas, parte delas, muito poucas, em associações ou estruturadas em cooperativas. Então isso significa, sim, é possível ressignificar, é possível reciclar e fazer disso um grande programa de geração de trabalho e renda. E dizem que cerca de 90% dos resíduos que são retirados da cidade são realizados pelos catadores. Então, esse trabalho que realiza gera uma economia nos cofres públicos extremamente considerável. Só que esse resíduo